milionário largado em hospital para a morte, até que o zelador entrou no quarto e um milagre aconteceu. Um homem elegante, de terno amarrotado e relógio de luxo no pulso, é deixado num quarto modesto de hospital público no interior de Minas Gerais. Ninguém o visita. Ninguém pergunta por ele. O nome nos papéis é genérico demais para dar qualquer pista. O silêncio em torno desse desconhecido é tão espesso quanto o ar abafado daquele verão. Durante dias, ele permanece imóvel, com os olhos vazios, como se tivesse sido esquecido pelo mundo. Até que, numa tarde comum, o zelador do hospital, cansado da rotina, resolve limpar aquele quarto fora do horário. Quando entra, algo inusitado acontece. Ele percebe algo que ninguém tinha notado. E isso muda o rumo de tudo. O que parecia um caso comum de abandono esconde um passado poderoso, conexões profundas com a cidade e um segredo que, quando revelado, transforma não só a vida dele, mas também a de todos ao redor. Curta este vídeo, comenta aqui de onde você está assistindo e não esquece de se inscrever no canal. A história está só começando. O calor de janeiro castigava o pequeno hospital municipal de Pedra Santa, um vilarejo mineiro rodeado por montanhas e silêncios. Lá, o tempo parecia escorrer devagar pelas paredes mofadas, entre aparelhos antigos e ventiladores que giravam como quem carregava o peso do mundo. Os funcionários corriam entre corredores estreitos, atentos à rotina, mas já acostumados com a falta de quase tudo. Foi numa dessas manhãs abafadas que o hospital recebeu um novo paciente. Um táxi velho parou na porta lateral. Um homem alto, magro, com a pele castigada e o olhar perdido, foi deixado ali. O motorista entregou uma pasta com documentos à recepção, fez um sinal breve com a cabeça e partiu. Nenhuma palavra. Nenhuma explicação. O nome nos papéis era comum, quase impessoal, José Silva. Sem endereço fixo. Sem contato de emergência. Apenas uma assinatura trêmula no rodapé de um prontuário incompleto. A enfermeira-chefe, acostumada com situações incomuns, mandou levá-lo ao quarto 205, uma ala tranquila, usada para pacientes estáveis ou sem acompanhante. O homem não falava, não reagia, apenas respirava com esforço, como se cada inspiração fosse um esforço contra a própria vontade. O quarto 205, de janelas altas e cortinas pesadas, recebia sol apenas ao entardecer. Nele, o homem ficou deitado, imóvel, com o terno amarrotado ainda no corpo. Os enfermeiros tentaram trocar sua roupa, mas ele resistiu com gestos sutis, e logo desistiram. Passaram a respeitar aquele silêncio estranho, incômodo. Dias se passaram. Ninguém o visitava. Ninguém perguntava por ele. Foi então que, numa quarta-feira qualquer, o zelador resolveu entrar no quarto fora do seu horário. Era um homem simples, de fala mansa e passos leves. Chamava-se Manuel, mas todos o conheciam como seu Mané. Tinha quase 60 anos, uma barba rala e olhos que sempre pareciam procurar mais do que varrer ou consertar. Ele não era de quebrar regras, mas aquela figura misteriosa o incomodava. Empurrou a porta devagar. A luz da manhã entrava em feixes dourados pela fresta da janela. Lá estava o homem, do mesmo jeito, deitado, olhos abertos, rosto inexpressivo. Seu Mané começou a limpar o chão, em silêncio. Cantava baixinho um trecho de um cordel antigo, mais por hábito do que por vontade. Quando se aproximou da cama para limpar embaixo, algo o fez parar. O homem, que até então não reagia a nada, virou o rosto, devagar, na direção do som. E então, uma lágrima escorreu do canto de seu olho esquerdo. Seu Mané congelou. Sentiu um arrepio subir pela espinha. Aquela lágrima, naquele rosto de pedra, dizia mais do que qualquer prontuário. Aproximou-se devagar, encostou na beirada da cama e falou, com a voz mais suave que conseguiu: "O senhor tá me ouvindo?" Nada. Apenas o olhar parado. Se tiver me ouvindo, pisca uma vez só. Lenta, dolorosamente, a pálpebra esquerda se moveu. Seu Mané não disse mais nada naquele dia. Apenas sorriu, um sorriso curto, contido. Saiu do quarto com um nó na garganta. Ele sabia o que era ser esquecido. Sabia como era gritar por dentro e não ter quem escute. Desde que perderá o filho, 12 anos antes, carregava aquele silêncio com ele. No corredor,
encontrou a enfermeira-chefe. Ele reagiu. Não falou, mas reagiu. Tá acordado por dentro. Ela arqueou as sobrancelhas, cética. E como o senhor sabe disso? Eu vi uma lágrima. E ele piscou. Quando falei com ele. Seu Mané, com todo respeito, às vezes é reflexo. Não era reflexo, Dona Marta. Era um pedido. Naquela noite, seu Mané voltou ao quarto. Não como zelador, mas como alguém que precisava entender. Levou um caderno velho e uma caneta. Sentou-se na cadeira ao lado da cama e começou a contar histórias. Falou do filho, da cidade, das festas de junho, dos tempos em que a cidade era mais viva. E, ao fim, deixou o caderno no criado mudo. Na manhã seguinte, encontrou uma página virada e um rabisco mal feito. Um desenho tosco, quase infantil, uma casa, uma montanha, um homem. E aquilo foi o início. Nas semanas que se seguiram, seu Mané passava pelo quarto todos os dias, levando cordéis antigos, folhas brancas e palavras simples. O homem no leito reagia pouco, mas reagia. Às vezes com um piscar lento, outras com um traço na folha, sempre com a mesma expressão de quem lutava para voltar de um lugar distante. A enfermeira-chefe, ainda cética, começou a observar. Viu que o batimento cardíaco dele ficava mais estável quando o zelador estava por perto. A cozinheira, devota, passou a mandar comidas típicas de infância: canjiquinha, pão de queijo, doce de leite. Um dia, ao sentir o cheiro da goiabada quente, o homem esboçou um sorriso. O primeiro. O boato começou a se espalhar no hospital. O homem do quarto 205 está voltando à vida, diziam. Os pacientes vizinhos começaram a falar sobre isso com esperança. O hospital inteiro, tão acostumado ao cansaço, ganhava uma nova energia. Mas ninguém ainda sabia quem ele era. Foi só quando seu Mané, curioso como sempre, começou a examinar o terno que o homem vestia que algo chamou a atenção. Um bolso interno escondia uma pequena caderneta de couro. Dentro, anotações em letra elegante. Esboços de prédios, contas, nomes de empresas. Um plano. Uma ideia grande. E, no fim, uma lista com itens. Retornar à Pedra Santa. Terminar o projeto. Recomeçar. O coração de seu Mané disparou. Aquilo não era só um doente qualquer. Era alguém que tinha vindo ali por um motivo. Alguém com um passado, e talvez um futuro. Ele guardou a caderneta no bolso, prometendo a si mesmo que descobriria mais. Mas, antes de qualquer coisa, faria o que ninguém tinha feito até agora: cuidar dele. Com respeito. Com presença. Sem perguntas. Sem pressa. Aos poucos, o milagre começava. Não um milagre de fé cega, mas um daqueles que só o cuidado humano é capaz de construir. Um gesto. Uma presença. Um vínculo. E o homem do quarto 205, lentamente, começava a voltar. Seu Mané andava com passos mais curtos naquela manhã. O caderno de couro estava bem guardado no fundo da bolsa de ferramentas, entre chaves de fenda e fita isolante. Não que ele quisesse esconder algo do hospital. Era só cuidado. Intuição. Desde o momento em que leu aquelas anotações, sabia que tinha em mãos algo delicado, importante demais para ser largado sobre uma mesa qualquer. A rotina no hospital seguia como sempre: luzes frias, carrinhos de medicação nos corredores, o cheiro de éter misturado ao café ralo da copa. Mas algo havia mudado. A história do homem do quarto 205 ganhava corpo nos cochichos entre os funcionários, como um fio de esperança puxado com cuidado. Gente que antes evitava aquele quarto, agora passava devagar pela porta, tentando escutar os sussurros que seu Mané contava nas tardes em que se sentava ali, ao lado da cama. A enfermeira-chefe, Marta, começou a observar tudo com olhos mais atentos. Apesar de manter o ar austero, anotava cada reação do paciente. Ela era rígida com a equipe, mas não era cega. Sabia reconhecer quando algo especial estava acontecendo. Naquela manhã, seu Mané entrou no quarto 205 com um propósito. Trazia o caderno de couro de volta. Sentou-se, limpou o suor da testa com o lenço desbotado do bolso e abriu-o com cuidado. Eu sei que isso aqui é importante para o senhor,
murmurou, mais para si mesmo do que para o paciente. Tem coisa grande aqui. Coisa que pode explicar tudo isso. Passou os dedos pelas anotações, tentando decifrar os nomes de empresas, os croquis de prédios, as colunas de números cuidadosamente organizadas. Um nome apareceu várias vezes. Projeto Pedra Viva. Projeto Pedra Viva. O que será isso, hein? O homem continuava imóvel, mas os olhos acompanharam o caderno. Pequeno, quase imperceptível, o movimento era suficiente para alimentar a esperança de seu mané. Ele continuou. Tá tudo aqui. Um plano. Um sonho, talvez. Só que parece que parou no meio. Como se o senhor tivesse fugido, ou sido forçado a parar. Mas veio pra cá. Pedra Santa. Isso não pode ser coincidência. Coincidência, não era. Não com o nome do projeto repetido tantas vezes. Pedra Viva. Pedra Santa. A ligação era direta. Mas por quê? Enquanto seu mané mergulhava nas páginas, do lado de fora, a movimentação no hospital aumentava. Uma jovem estudante de psicologia, que fazia estágio ali às quartas e sextas, ouvirá falar sobre o paciente mudo que reagia a histórias. Curiosa, pediu para visitar o quarto. Marta, inicialmente relutante, permitiu, com a condição de que fosse breve. A jovem se chamava Clara. Tinha olhos intensos e mente inquieta. Ao entrar no quarto, notou o silêncio denso, mas também algo invisível no ar, uma conexão. Seu mané olhou para ela com desconfiança no começo, mas logo reconheceu que ela trazia o mesmo desejo que ele, ajudar sem invadir. O senhor pode tentar conversar com ele também? Clara perguntou. Ele não fala, mas entende. E responde, de um jeito próprio. Tem um caderno aí. Ele desenha, risca umas coisas quando quer dizer algo. Clara se aproximou com cautela, olhou para o homem na cama e sorriu com delicadeza. Oi. Me disseram que o senhor gosta de ouvir histórias. Eu também. E gosto de ouvir silêncios. Às vezes eles falam mais do que a gente imagina. O homem a olhou por um breve instante. Clara continuou. Meu pai também ficou em silêncio, sabia? Depois que minha mãe foi embora. Ele parou de falar, por dias. Só voltava quando eu lia para ele. Ela tirou da bolsa um livro de capa amarelada. Era um romance regional antigo. Começou a ler em voz baixa, e o quarto se encheu de outra presença. A leitura, somada à voz calma e firme, parecia romper mais um véu de isolamento. Na página seguinte do caderno, o homem rabiscou algo, uma linha curva, que Clara não entendeu de imediato. Mas seu mané viu. Era a curva do rio que cortava a Pedra Santa. Ele a conhecia bem. Era o traço que ele e o filho costumavam desenhar nos mapas da cidade quando sonhavam em construir uma biblioteca comunitária. Ele tá mostrando o caminho, sussurrou seu mané, emocionado. Enquanto isso, a cozinheira do hospital, Dona Celina, entrou com o almoço, canjiquinha fumegante, cheiro de alho e cebolinha no ar. Deixou o prato na bandeja, com o carinho de quem serve um parente. Clara agradeceu e saiu, prometendo voltar. Seu mané olhou para o homem e disse: essa menina tem jeito com palavras. E o senhor, jeito com projetos. Tô começando a entender. No final da tarde, enquanto limpava o corredor, seu mané viu o diretor do hospital conversando ao telefone, gesticulando com nervosismo. Dizia algo sobre reputação e interferência externa. O tom era de quem queria controlar uma situação que saía do seu domínio. Algo no modo como ele falava fez o zelador apertar o caderno contra o peito, como se o papel pudesse protegê-lo. Naquela noite, sentado no velho banco do jardim dos fundos do hospital, seu mané abriu o caderno novamente. Desta vez, prestou mais atenção a uma página marcada com um traço vermelho. Era um mapa. No centro, havia o desenho do hospital. O projeto Pedra Viva não era apenas um plano de negócios. Era um plano de reconstrução. E começava ali, naquele lugar onde um homem foi esquecido. Um plano que agora, talvez, poderia ser refeito, com a ajuda daqueles que ainda acreditavam em recomeços. O mês de fevereiro chegou com suas manhãs úmidas e tardes abafadas. A cidade de Pedra Santa seguia seu ritmo lento,
embalado pelas badaladas do sino da igreja e pelo cheiro constante de pão assando nas padarias do centro. Mas dentro do hospital, algo se agitava sob a superfície. O quarto 205, antes um canto esquecido, agora era o foco silencioso de esperanças, curiosidade e tensão. Clara voltou mais vezes, sempre trazendo livros, revistas antigas, recortes de jornal. Tinha o cuidado de respeitar os limites daquele homem, mas a cada encontro sentia que a barreira entre eles ficava mais fina. Seu Mané seguia como sentinela ao lado da cama, fiel, atento, quase paternal. Foi num desses dias que o homem do 205 pegou o lápis com as mãos trêmulas e escreveu, pela primeira vez, uma palavra: recomeço. Clara conteve a emoção. Era a primeira comunicação verbal desde que ele fora internado. Mostrou o papel para seu Mané, que apenas assentiu com os olhos marejados. Ele já sabia que havia algo forte acontecendo ali. Só não imaginava o quanto. Na copa do hospital, entre o cheiro de café e panelas no fogo, os comentários cresciam. Dizem que ele é milionário, sabia? Cochichou uma auxiliar. E que veio pra cá escondido, fugido de alguma coisa, respondeu outra. Não, menina, eu ouvi foi que ele perdeu tudo, e agora tá se fingindo de doente para não pagar o que deve. As versões se multiplicavam como erva daninha. Mas ninguém sabia de verdade. Nem mesmo Clara, que agora começava a ver sinais mais claros de que aquele homem não era comum. Na caderneta de couro, havia páginas soltas com gráficos, cronogramas, orçamentos detalhados de reformas, notas fiscais antigas de empresas de engenharia. Havia também cartas não enviadas. Uma delas era endereçada a uma associação de moradores de Pedra Santa. Outras pareciam rascunhos de um discurso. Seu Mané mostrou tudo isso a Clara numa tarde chuvosa, enquanto o barulho das gotas tamborilava o telhado do hospital. Isso aqui não é só de um homem rico, disse ele, com voz baixa. É de alguém que queria devolver alguma coisa. Alguém que tinha um plano maior do que ele mesmo. Será que ele já esteve aqui antes? Perguntou Clara. Talvez quando era jovem. Ou talvez nunca saiu de verdade, respondeu seu Mané. Enquanto isso, no escritório da administração, o diretor do hospital, um homem ambicioso, sempre bem vestido e com um sorriso calculado, observava as movimentações com crescente preocupação. Ele sabia que o hospital estava numa linha tênue de orçamento, e qualquer caso sensacionalista podia atrair olhares indesejados. Receberá um telefonema na semana anterior, de alguém perguntando sobre um certo paciente sem identidade. Fingira a ignorância, mas já começava a juntar as peças. Se aquele homem fosse quem começava a suspeitar, então havia uma chance de que muita coisa no passado da cidade fosse revirada. E ele não queria isso. Por precaução, chamou Marta para uma conversa privada. Preciso que mantenha discrição com o paciente do 205, disse, servindo 2 cafés. Ele está sob meus cuidados, como qualquer outro, respondeu ela, seca. Eu sei. Mas há interesse externo. Pessoas perguntando. Melhor evitar que vire notícia. Nosso hospital já tem problemas demais. Ele não está fazendo mal a ninguém. Está reagindo bem ao tratamento. Temos que seguir com o que está funcionando. E se ele quiser sair, e se algum repórter aparecer por aqui, aí é nossa função proteger os dois, ele e o hospital. A resposta firme de Marta irritou o diretor, mas ele engoliu. Sabia que ela era respeitada demais para ser contrariada diretamente. Teria que agir com mais cautela. Enquanto isso, no quarto 205, Clara observava o paciente com atenção. Começara a fazer perguntas simples. Você é de Pedra Santa? Esse hospital já foi importante para você? O que é o projeto Pedra Viva? E o homem, mesmo sem falar, reagia com sinais lentos. Um piscar, um rabisco no papel, um franzir de testa. Até que, numa dessas sessões, ele escreveu 2 iniciais. A M. Clara franziu o senho. É um nome. Ele piscou. Uma vez. De alguém importante. Outra piscada. Clara anotou. Você quer que eu encontre essa pessoa? Piscar. Ela sorriu, sentindo um arrepio nas costas. Mais tarde, levou a anotação até seu Mané.
Ele escreveu AM. Disse que é alguém importante. Talvez alguém que saiba mais. Seu mané ficou pensativo. O nome não lhe dizia nada. Mas, no dia seguinte, enquanto varria o pátio da frente, ouviu duas senhoras comentando sobre uma antiga professora da cidade, aposentada, chamada Ana Marlene. Sabia tudo da história dessa cidade, diziam. Aquilo acendeu um sinal. No final daquela semana, Clara e seu mané foram até o endereço indicado. Uma casa simples, no alto da ladeira do cruzeiro. Foram recebidos por uma mulher de cabelos brancos e olhos azuis intensos, firmes, mesmo com o corpo envelhecido. Vim perguntar sobre um homem que está no hospital, disse Clara. Não sabemos o nome dele de verdade, mas ele escreveu as iniciais AM. Achamos que podia ser a senhora. Ana Marlene sentou-se com eles na varanda e ouviu em silêncio. Se for quem eu estou pensando, então ele voltou. E com certeza, voltou por um motivo muito maior do que vocês imaginam. As palavras dela ficaram no ar, vibrando como um sino tocado ao longe. E naquele mesmo dia, no quarto 205, o homem rabiscava novamente no papel. Desta vez, não era um mapa ou uma palavra. Era um rosto. Uma mulher de cabelos brancos. Os olhos intensos. Era Ana Marlene. O mês de março chegou com suas madrugadas frescas e chuvas passageiras. A cidade de Pedra Santa se preparava para a tradicional procissão de São José, um dos momentos mais importantes do calendário local. As janelas ganhavam enfeites de palha e flores do cerrado, os sinos da igreja soavam mais longamente e o cheiro de broa de milho invadia as esquinas. Mas enquanto a cidade celebrava, um reencontro silencioso acontecia dentro do hospital. Ana Marlene voltou ao hospital acompanhada por Clara e seu mané. Entrou devagar no quarto 205, como quem pisa num solo sagrado. Seus olhos não hesitaram ao encontrar os do homem na cama. Ela a reconheceu. E ele também. Mesmo que nenhuma palavra fosse dita. Então é verdade, disse ela, com um sussurro carregado de emoção. Você voltou mesmo. O homem piscou. Uma vez. Depois, duas. A boca tentou se mover, mas falhou. Mesmo assim, não precisavam de palavras. Clara e seu mané recuaram discretamente, dando espaço àquele instante que parecia congelado no tempo. Ana Marlene se sentou ao lado da cama, tirou da bolsa uma pequena caixa de madeira e abriu. Lá dentro, estavam cartas, fotografias antigas, papéis amarelados. Um passado inteiro, guardado com cuidado. Você se lembra disso? Perguntou, mostrando uma foto. Era uma imagem de 30 anos antes, em preto e branco, tirada na antiga estação de trem. Dois jovens sorridentes de braços dados, Ana Marlene e ele. O nome ainda não fora dito. Mas a verdade estava ali, no olhar, no gesto. Ela começou a contar a história. Você chegou aqui com 20 e poucos anos, cheio de ideias e dinheiro no bolso. Queria transformar essa cidade. Lembra disso? A escola, o poço artesiano, até aquela biblioteca que nunca saiu do papel. Todo mundo achava que você era só mais um forasteiro com promessas. Mas eu vi o que ninguém viu, um menino perdido querendo deixar algo que durasse mais que ele mesmo. O homem segurou a foto com dificuldade. As mãos tremiam, mas ele não a largava. Um som saiu de sua garganta, rouco, falhado, mas suficiente para fazer Ana Marlene chorar em silêncio. Eu nunca esqueci de você, continuou ela. Quando sumiu, disseram que tinha se metido em falcatrua, que fugiu para não encarar o escândalo. Mas eu sabia. Sabia que não era verdade. O coração de Clara apertou. Ela, seu mané e a enfermeira Marta, que assistia de longe, entenderam pela primeira vez o peso real daquele silêncio. O homem diante deles não era apenas um empresário perdido, era um homem ferido por dentro, injustiçado, isolado por um passado que o mundo escolheu esquecer. Ana Marlene olhou para Marta. Ele se chama Augusto. Marta anotou, emocionada. Depois de meses, finalmente tinham um nome. E com o nome, tudo poderia mudar. Naquela noite, seu mané ficou no quarto com Augusto por mais tempo. Levou um novo caderno, mais grosso, com capa azul,
e o entregou a ele. Tá na hora de começar de novo, não acha? Augusto pegou o caderno. Demorou a escrever, mas aos poucos traçou as primeiras linhas. Projeto Pedra Viva, segunda fase. No dia seguinte, Clara pesquisou na biblioteca da cidade e encontrou referências ao projeto. Anos antes, Augusto havia iniciado um plano para transformar o velho casarão abandonado no centro, o mesmo prédio onde agora funcionava o hospital, num centro de saúde comunitário com escola técnica anexa. Mas o projeto foi interrompido após ele ser acusado de fraude fiscal. Nada foi comprovado, mas a humilhação pública o afastou. Ninguém mais tocou no assunto. Mas agora, com Augusto de volta, e com a caderneta cheia de documentos, havia a possibilidade de reabrir o caso e retomar o projeto. Clara levou as informações ao diretor do hospital, acreditando que ele se empolgaria. Mas foi o contrário. Isso pode nos trazer problemas, disse ele, jogando os papéis sobre a mesa. Se reabrirmos esse passado, os antigos financiadores podem se afastar. Precisamos de estabilidade agora, não de escândalos. Não é escândalo, é justiça. E é futuro. Esse projeto pode salvar o hospital. Você é só uma estagiária, Clara. Não se meta onde não foi chamada. As palavras do diretor foram frias como o mármore da recepção. Mas ela não recuou. Saiu da sala com o queixo erguido, determinada. De volta ao quarto 205, Clara contou tudo a Augusto. Ele não reagiu, mas pegou o caderno azul e escreveu: "Vamos em frente", com ou sem apoio. Na semana seguinte, o zelador, Clara e Ana Marlene organizaram um pequeno encontro na praça da igreja. Reuniram professores aposentados, moradores antigos e ex-funcionários da antiga fábrica de Augusto. Todos que lembravam da primeira fase do projeto. Todos que ainda carregavam esperança. Ana Marlene leu uma carta escrita por Augusto, redigida com a ajuda de Clara e seu mané. Nela, ele explicava sua ausência, reafirmava seu desejo de reconstruir o projeto e pedia apoio da comunidade. O texto terminou com a frase: "Não quero voltar ao que fui. Quero ajudar a construir o que ainda podemos ser." As pessoas aplaudiram. Algumas choraram. Outras ofereceram ajuda prática, materiais, contatos, até mão de obra. Um novo movimento se iniciava, pequeno, mas firme. Na cidade, os rumores voltavam a crescer. Mas agora, o boato era outro. O homem do hospital quer levantar o centro de saúde da cidade com as próprias mãos. E no hospital, enquanto isso, Augusto começava a recuperar movimentos. Já erguia a cabeça sozinho. Já dizia algumas palavras, ainda desconexas, mas suficientes para emocionar os que o acompanhavam. A cada pequeno avanço, um sorriso brotava nos rostos de Clara, seu mané e Marta. Aos poucos, o homem que fora deixado para trás começava a se levantar, e não apenas do leito. Abril chegou com uma brisa diferente em Pedra Santa. As folhas de ipê amarelo começavam a cair, preparando o cenário para o outono, e o movimento em torno da praça central aumentava dia após dia. O que antes era uma vila acostumada à lentidão agora parecia redescobrir seu ritmo. E no centro disso, estava o nome que voltava a ecoar entre os mais velhos: Augusto. O homem que havia sido deixado no hospital como um desconhecido agora era reconhecido como aquele que tentará mudar a cidade no passado. Mesmo sem recuperar a voz por completo, Augusto passava mais tempo fora da cama, com o corpo ainda frágil, mas os olhos firmes. A escrita voltava aos poucos, e com ela, os esboços, os cálculos, os planos. Clara imprimira as folhas do antigo projeto Pedra Viva e colara na parede do quarto. Havia maquetes desenhadas à mão, plantas de arquitetura adaptadas à realidade da cidade, ideias para transformar o hospital numa ala de ensino técnico, além de cursos de capacitação voltados para a terceira idade. "O senhor tinha planejado tudo isso sozinho?" perguntou ela, admirada, enquanto ajudava Augusto a se sentar. Ele balançou a cabeça negativamente, com esforço, e escreveu: "Com a comunidade." Enquanto isso, seu mané fazia sua parte com discrição. Usava suas idas à cidade como zelador para conversar com comerciantes, feirantes e antigos moradores que conheciam Augusto. Descobriu que, nos anos 90, ele financiara discretamente reformas em escolas,
havia comprado uniformes para crianças carentes e ajudado a instalar um sistema de irrigação na zona rural. Fez muito, mas nunca assinava os feitos. E quando a acusação de fraude apareceu, ninguém ousou defendê-lo. O medo de se comprometer falou mais alto. Agora, porém, o cenário era outro. A comunidade começava a enxergar o erro. Dona Celina, a cozinheira, organizou uma reunião com as mulheres do bairro mais antigo da cidade e propôs uma vaquinha para comprar materiais para a reforma do casarão. Em poucos dias, conseguiram telhas, cimento e até um freezer novo para a cozinha do hospital. Pedra Viva é nosso também, ela dizia. E se esse homem teve a coragem de voltar, a gente tem que ter a coragem de acolher. Mas nem todos estavam satisfeitos com esse ressurgimento. O diretor do hospital assistia ao crescimento do movimento com olhos apertados. Sabia que sua autoridade estava sendo minada. Começou a levantar suspeitas entre os funcionários. Chamou Marta para outra conversa. Estamos perdendo o foco. Esse hospital é um lugar de saúde, não de ativismo social. E Augusto é um paciente em recuperação. E a recuperação dele está ligada diretamente a esse projeto. O Senhor não vê? Vejo que estamos nos afastando dos nossos princípios. Isso tudo está virando espetáculo. O que está acontecendo aqui é um milagre, respondeu ela, firme. Mas não daqueles com luzes e anjos. É um milagre feito de gente que se importa. A tensão entre eles crescia. O diretor sentia-se acuado. Mas Marta, agora, tinha apoio. E não estava disposta a recuar. Enquanto isso, Clara e seu mané organizavam mutirões na praça aos sábados. Jovens ajudavam na limpeza, aposentados ofereciam oficinas de tapeçaria, eletricistas reformavam as antigas luminárias. Pedra Santa vivia um novo tipo de efervescência, algo que não se via desde os tempos do trem. Foi num desses mutirões que uma senhora apareceu com um envelope nas mãos. Era uma antiga ex-funcionária de Augusto, que guardara, durante décadas, cópias de documentos do projeto original. Ela os entregou a Clara, que correu para mostrá-los ao grupo. Entre os papéis, havia um contrato com uma cláusula importante. O terreno do antigo hospital, embora hoje sob administração pública, estava oficialmente registrado em nome de uma fundação privada ligada a Augusto. Ou seja, o terreno ainda era dele. Clara sentiu o coração acelerar. Aquilo mudava tudo. Legalmente, ele poderia retomar o projeto. Mas Augusto não quis agir sozinho. Escreveu: "Não quero o controle. Quero partilhar." Propôs a criação de um conselho comunitário. Cada decisão seria votada por moradores, representantes do hospital, profissionais de saúde e educação. Esse gesto trouxe ainda mais adesão. Um advogado voluntário ajudou a organizar os documentos. Uma rádio local ofereceu espaço para divulgar o projeto. Grupos de jovens criaram uma página nas redes sociais. O nome Pedra Viva voltava a circular com orgulho. E foi então que, num domingo, Augusto pediu algo que ninguém esperava: quis ir à praça. Andando. Foi um momento emocionante. Com a ajuda de Clara e seu mané, e um andador adaptado, ele atravessou o jardim do hospital e, pela primeira vez desde sua chegada, saiu pela porta da frente. O sol tocou sua pele pálida, e os pássaros do cerrado cantavam ao fundo. Na praça, uma roda de viola acontecia. Quando o viram, a música parou. Silêncio. Depois, uma senhora bateu palmas. Depois outra. Logo, toda a praça aplaudia de pé. Algumas crianças correram para abraçá-lo. E ele, com olhos marejados, apenas sorriu, o sorriso de quem encontrou o caminho de volta. Mas esse momento não veio sem custo. Na segunda-feira, o diretor do hospital, inconformado, enviou um ofício à Secretaria de Saúde pedindo a remoção de Augusto por risco à ordem institucional. Alegava que o paciente estava sendo instrumentalizado por movimentos externos e que a permanência dele criava instabilidade nos processos internos. O documento caiu nas mãos de Marta antes de seguir adiante. Ela não hesitou. Levou o caso à justiça local, junto com os documentos da fundação e assinaturas de moradores. Começava, assim, uma batalha oficial. Agora, Pedra Viva não era só um sonho coletivo,
era também um desafio político. Mas algo estava claro: Augusto não estava mais sozinho. E mesmo que ainda não recuperasse a fala por completo, sua presença já dizia tudo o que precisava ser dito. Maio amanheceu com nuvens baixas sobre Pedra Santa, mas não choveu. O céu cinzento parecia suspenso, como se a cidade aguardasse algo importante. E aguardava. Me diz aí, quero saber, de onde você está assistindo? Comente aqui, deixe seu like e inscreva-se no canal. Ao final direi uma palavrinha, fica ligado. Agora sim, vamos para a história. A audiência para discutir a permanência de Augusto no hospital foi marcada para o dia 20, em plena semana da festa de Santa Rita, a padroeira da cidade. Era um momento em que a atenção de todos já estava voltada para os ritos e desfiles, mas agora havia outra causa que mobilizava o povo: o direito de Augusto continuar lutando pelo que havia começado. A praça, que havia se tornado o novo ponto de encontro da comunidade, amanheceu cheia de cartazes, bandeiras feitas à mão e faixas com dizeres como: "Pedra viva é nossa história, Augusto não está só e queremos justiça e futuro." Augusto, mesmo ainda debilitado, passou os últimos dias escrevendo cartas. Uma para cada integrante do conselho do hospital, uma para a imprensa local e uma última, mais longa, para ser lida na audiência. Clara ajudava na digitação e na organização de tudo. Ela já não era mais apenas uma estagiária, agora era sua principal aliada. Seu Mané, por sua vez, agia nos bastidores com sua simplicidade firme. Conversava com todos, organizava a logística dos voluntários, mantinha calma onde havia agitação. Até os mais céticos começaram a respeitar seu papel. "Nunca pensei que um zelador ia mexer tanto com as estruturas disso aqui", disse Marta, certa tarde, observando ajustar a iluminação improvisada para uma reunião noturna na praça. "Nem eu. Mas quando o povo se junta, até cabo de vassoura vira bandeira", respondeu ele, com um sorriso discreto. Na véspera da audiência, algo inesperado aconteceu. Um envelope sem remetente foi deixado na recepção do hospital. Dentro, havia cópias de documentos fiscais e contratos antigos. Clara reconheceu alguns nomes. Eram os mesmos que apareciam na acusação contra Augusto nos anos 90. Mas ali estavam também provas claras de que a fraude havia sido forjada por um grupo rival interessado na compra do terreno do hospital para fins comerciais. A verdade, escondida por décadas, agora vinha à tona. Clara e Marta imediatamente encaminharam os documentos ao advogado da cidade, que pediu urgência na análise. Aquilo mudava não só o rumo da audiência, mudava a imagem de Augusto para sempre. No dia seguinte, a sala do fórum ficou pequena para tanta gente. A imprensa local compareceu. Representantes da comunidade, professores, jovens do movimento Pedra Viva, funcionários do hospital e até antigos desafetos estavam presentes. Augusto foi levado com a ajuda de seu Mané e Clara. Vestia uma camisa branca simples e levava consigo o caderno azul. Não falou, mas sentou-se ereto, olhando cada pessoa com serenidade. A juíza, uma mulher séria, de fala firme e conhecida por sua imparcialidade, abriu a sessão com os documentos entregues à defesa. "Temos aqui novas evidências que indicam que a acusação feita contra o Sr. Augusto há 27 anos foi construída com base em falsificação documental e conflito de interesse. Estamos requisitando uma análise mais profunda com urgência." O murmúrio na sala foi geral. O diretor do hospital, sentado na primeira fileira, ficou visivelmente pálido. Seus olhos não encontravam lugar para descansar. Marta, chamada como testemunha, foi firme. "Se Augusto for removido daqui, não será apenas ele quem perde. Será a cidade inteira. Ele é mais do que um paciente. É um símbolo de recuperação, de recomeço. E o que está acontecendo em Pedra Santa não é obra de milagre, é trabalho, união e verdade." Depois dela, Clara leu a carta de Augusto. "Durante muitos anos, fui silenciado. Pelo erro, pelo medo, pela vergonha. Mas encontrei neste hospital mais do que tratamento, encontrei humanidade. E com ela, reencontrei o desejo de continuar o que nunca deveria ter sido interrompido. Não quero o passado de volta. Quero apenas a chance de fazer com que o futuro valha a pena para quem vem depois de nós." A juíza suspendeu a audiência por alguns minutos para avaliação dos documentos. Quando voltou, anunciou a decisão. "Considerando o estado clínico do paciente,
O impacto social positivo do projeto em andamento e as novas evidências apresentadas determinam a permanência do Sr. Augusto na unidade hospitalar. Determino também a instauração de investigação formal sobre a denúncia arquivada em 1998. Esta audiência está encerrada. Aplausos encheram a sala. Lágrimas, abraços e gritos de alegria tomaram o corredor do fórum. Mas, para Augusto, bastou um olhar para Clara, um aperto de mão em seu mané e um leve aceno de cabeça. A paz começava a se instalar. Naquela noite, a praça virou palco de festa improvisada. Tocadores de sanfona, crianças com bandeirinhas coloridas, velhos amigos que se reencontravam depois de anos. E no centro da praça, uma mesa com papéis, projetos, listas de doação e um cartaz novo, pintado à mão por um jovem artista da cidade. Pedra viva, o futuro é agora. Augusto voltou ao hospital exausto, mas com um brilho no olhar. No quarto, olhou para a parede e viu, entre os recortes e plantas, uma nova foto. Ele, Clara e seu mané juntos na audiência, sorrindo discretamente. Pela primeira vez em muito tempo, ele dormiu profundamente, sem pesadelos, sem sobressaltos. O que estava por vir ainda era grande, difícil, incerto. Mas, agora, ele não carregava mais sozinho o peso do passado. E pela janela, a lua cheia pairava sobre Pedra Santa como uma testemunha silenciosa daquilo que nem os documentos mais bem guardados conseguiram enterrar. A força de um sonho justo, quando é compartilhado. O mês de junho chegou trazendo a quermesse de São João, e Pedra Santa parecia viver um tempo suspenso entre a tradição e o renascimento. Bandeirolas coloridas cruzavam as ruas, o cheiro de canjica e milho verde dominava os quintais, e no coreto da praça, agora reformado, o forró acontecia noite adentro. Era uma alegria antiga, mas havia algo novo nela, uma esperança que não se via havia muito tempo. O nome Augusto agora era dito com respeito. Depois da audiência, sua presença passou a simbolizar não só a retomada de um projeto social, mas o resgate de uma verdade esquecida. Mas com essa nova visibilidade, veio também um novo peso, o peso da história que todos queriam ouvir, mas que ele ainda não estava pronto para contar. Era fim de tarde quando Clara entrou no quarto 205 e encontrou Augusto olhando fixamente para um velho jornal amarelado, que exibia uma manchete cruel de 27 anos atrás. Empresário desaparece após escândalo em Pedra Santa. Ele segurava o jornal com força, as mãos ainda trêmulas, mas firmes o bastante para amassar levemente o papel. Ainda dói, não é? Disse Clara, puxando uma cadeira. Ele assentiu, e depois escreveu: fui embora. Mas ninguém me procurou. Clara respirou fundo. Talvez porque as pessoas não sabiam como. Ou talvez não estavam prontas para ouvir a verdade naquela época. Mas agora elas estão. Augusto encarou o caderno azul por alguns segundos, depois pegou a caneta e escreveu uma frase só: quero contar minha versão. Naquela noite, ele pediu que Clara ligasse um gravador. Não para uma entrevista formal, mas para um depoimento. Com dificuldade, e ainda entre palavras entrecortadas, começou a falar pela primeira vez em voz baixa e pausada. Contou como chegará à cidade jovem, cheio de ideias, com dinheiro herdado do pai e o desejo sincero de transformar Pedra Santa em um modelo de cidade do interior com acesso à saúde e educação. Falou de como conheceu Ana Marlene, uma das primeiras professoras a acreditar no projeto, e de como seus planos começaram a incomodar interesses maiores. Terrenos que ele pretendia usar para o bem público estavam sendo negociados nos bastidores para empreendimentos privados. A denúncia de fraude foi a resposta a essa ameaça. Fabricada, articulada, silenciosa. Eu não quis lutar sozinho, murmurou ele. Então, fugi. Lágrimas escorreram, discretas. Clara apertou sua mão, em silêncio. Ele tinha quebrado uma barreira. No dia seguinte, Clara levou a gravação para Ana Marlene, que se emocionou ao ouvir a voz de Augusto depois de tantos anos. Ele carrega o mundo nas costas, disse ela. Mas agora ele tem com quem dividir. A partir dali, nasceu um novo plano: criar uma amostra da memória de Pedra Viva, com depoimentos, fotos, documentos e histórias de quem viveu aquele tempo de transformação. Seria um evento cultural, mas também uma ação de reconciliação entre a cidade e sua própria história. Seu mané liderou os preparativos com energia renovada.
Reuniu jovens para montar o espaço no casarão reformado, limpou cada parede com esmero e pendurou as primeiras fotos com as mãos cuidadosas de quem entende que memória é coisa viva. Mas, como sempre, o progresso veio acompanhado de resistência. O diretor do hospital, mesmo enfraquecido por críticas e com pedido de afastamento em andamento, articulou uma reunião com membros conservadores do conselho da cidade para tentar barrar o evento. Alegava que reabrir feridas antigas poderia dividir o povo e instabilizar o ambiente institucional. É um erro permitir que esse homem dite o ritmo da cidade, dizia ele. Está claro que há uma campanha para transformá-lo em mártir. Mas agora, Marta falava mais alto do que ele. Apareceu na reunião com uma pasta cheia de assinaturas, fotos das obras feitas com voluntários e depoimentos de pacientes e familiares que sentiam os efeitos positivos do projeto. O erro foi calar por tanto tempo. Agora é hora de escutar. A votação foi unânime. A mostra da memória de Pedra Viva foi aprovada e marcada para o dia 25 de junho, mesma data em que, 27 anos antes, Augusto havia deixado a cidade em silêncio. Enquanto isso, no hospital, Augusto seguia em tratamento. Já conseguia caminhar pequenos trechos sem auxílio e sua fala, ainda limitada, agora carregava entonação e vontade. Conversava mais com Clara, ria discretamente com seu mané, e fazia planos com Ana Marlene sobre os próximos passos do projeto. Mas um novo desafio surgia, a chegada de uma jornalista de fora da cidade, enviada por um grande portal de notícias, querendo fazer uma reportagem sobre o milionário que voltou do esquecimento. Augusto recusou dar entrevista. Escreveu apenas: "Essa história não é sobre mim. É sobre nós." Foi decidido que a repórter poderia cobrir o evento, mas como observadora, sem sensacionalismo, sem explorar feridas. O dia da mostra chegou. O casarão, ainda em reforma, recebeu mais de 200 pessoas. Havia fotos antigas do hospital, cartas, maquetes do projeto original e depoimentos em vídeo de antigos professores, pacientes e moradores. Augusto chegou ao local por volta das 10 horas da manhã. Vestia calça de linho clara e uma camisa azul celeste. Entrou caminhando devagar, com a ajuda de seu mané, mas com firmeza. Quando cruzou o saguão, a plateia se levantou em silêncio. Não houve aplausos. Não houve alarde. Houve apenas um respeito profundo, espesso, como se todos entendessem que estavam diante de um recomeço coletivo. Augusto subiu ao pequeno palco improvisado e, com o microfone nas mãos, falou devagar: "Pedra Viva. Não sou eu. É vocês. Somos nós. Obrigado." Nada mais foi necessário. E naquela noite, sob o céu estrelado de junho, enquanto as bandeirinhas dançavam com o vento e as fogueiras queimavam lentamente, Pedra Santa se permitiu, pela primeira vez em décadas, a sonhar acordada. Julho amanheceu com vento forte, cortando as ruas de Pedra Santa e trazendo consigo aquele cheiro seco de terra vermelha, típico do interior em época de estiagem. As bandeirinhas de junho ainda tremulavam em algumas casas, resistindo ao tempo, assim como um novo sentimento que tomava conta da cidade: pertencimento. Augusto agora caminhava sem ajuda. Seus passos ainda eram lentos, mas firmes, e seu olhar ganhava outra profundidade. Já reconhecia os caminhos do hospital, cumprimentava os funcionários pelo nome e, de tempos em tempos, saía para sentar-se na sombra do ipê amarelo da Praça Central, o mesmo onde décadas atrás havia planejado o futuro que, agora, finalmente, começava a nascer. Na mostra de memória, uma frase escrita por ele havia se tornado símbolo do movimento: "O futuro começa quando paramos de negar o passado." O evento havia repercutido em todo o estado. O hospital começou a receber doações de médicos recém-formados que se voluntariavam para atuar ali, professores universitários passaram a visitar a cidade em projetos de extensão, e até o governo estadual mostrou interesse em apoiar a expansão da ala técnica que Augusto sonhara. Mas com o crescimento do projeto, novos desafios começaram a aparecer. Um dos terrenos vizinhos ao casarão, essencial para a expansão da clínica de reabilitação planejada, era de propriedade de uma incorporadora que já demonstrara interesse em construir um mini shopping popular. Era a mesma empresa envolvida nos escândalos de décadas atrás, sob nova direção, mas com os mesmos objetivos: lucro. A proposta da empresa era tentadora. Ofereciam modernização da rua, geração de empregos e uma porcentagem da renda para a prefeitura. Muitos políticos locais se entusiasmaram.
Mas os moradores sabiam. Um shopping significaria trânsito, barulho e o risco de descaracterizar completamente o projeto Pedra Viva. Augusto soube da proposta através de Clara, que já havia participado de uma reunião com os vereadores. Eles acham que você vai ceder, disse ela, com os olhos firmes. Mas esqueceram que você não está mais sozinho. Augusto apenas sorriu e escreveu no caderno: vamos mostrar a eles onde mora a esperança. E ali nasceu uma nova ideia. Ao invés de apenas se opor ao shopping, Augusto propôs algo audacioso: criar no terreno vizinho um centro de capacitação intergeracional, onde jovens e idosos pudessem aprender uns com os outros, oficinas de costura, marcenaria, música, informática e até teatro, com apresentações gratuitas à comunidade. Clara apresentou a proposta na Câmara de Vereadores, junto com um abaixo-assinado de mais de 1.000 assinaturas da população local. A cidade não precisa de mais consumo, disse ela durante a sessão. Precisa de conexão. Precisamos de um espaço que nos ensine a viver juntos. De todas as idades. De todas as histórias. O projeto foi aprovado por 5 votos a 4. O vereador que deu o voto decisivo foi um antigo adversário de Augusto, mas que se emocionara ao visitar a mostra da memória e reencontrar ali uma foto de sua mãe, que havia sido enfermeira na época em que Augusto ainda financiava discretamente os atendimentos médicos. Enquanto isso, no hospital, Marta vivia um momento de escolha pessoal. Receberá uma proposta para trabalhar na capital, com salário maior e cargo de chefia. Mas ali, naquela pequena cidade onde agora a vida pulsava de forma tão rara, ela se sentia parte de algo verdadeiro. Foi até o quarto 205, onde Augusto lia seus recortes, e pediu conselhos. Fico ou vou? Perguntou ela, sorrindo, meio envergonhada. Augusto não respondeu de imediato. Pegou o caderno, escreveu devagar, depois passou a folha para ela. A cidade precisa de pessoas que escolhem ficar, mesmo quando tem para onde ir. Ela fechou o caderno e, com lágrimas nos olhos, fez sua escolha. Então eu fico. E naquele mesmo dia, anunciou que assumiria a coordenação do novo centro, em parceria com a equipe de Clara e seu mané. Mas a conquista não veio sem custo. O diretor do hospital, afastado desde a audiência, moveu uma ação por perseguição institucional e exigiu reintegração. Alegava que os voluntários estavam assumindo funções públicas sem autorização e que o projeto Pedra Viva havia se tornado uma organização paralela sem respaldo jurídico. A tensão voltou. O advogado que acompanhava o projeto orientou Augusto a formalizar a iniciativa como uma fundação comunitária, com estatuto, conselhos e prestação de contas. Um processo burocrático e demorado, mas necessário para proteger o sonho do grupo. Durante esse período, a confiança de alguns moradores começou a balançar. Boatos surgiram, incertezas voltaram. A força popular os levará até ali, mas agora precisavam de estrutura. Augusto, pela primeira vez, sentiu o peso de estar exposto novamente. Questionou-se. Isolou-se por alguns dias, recusando visitas, e voltou a andar pelos corredores do hospital com passos silenciosos e olhar distante. Clara percebeu. É medo do passado? Perguntou, ao encontrá-lo no jardim. Ele assentiu, depois escreveu: e se eu falhar de novo? Ela segurou a mão dele e respondeu: todo mundo falha. Mas nem todo mundo levanta para tentar outra vez. Você já venceu. Aquelas palavras o marcaram. No fim de julho, com o apoio de uma equipe voluntária, o Estatuto da Fundação Pedra Viva foi redigido, aprovado e registrado. O novo centro começou sua primeira atividade com uma aula conjunta entre um mestre violeiro de 83 anos e adolescentes do ensino médio aprendendo a tocar modas de viola. O som da tradição e da juventude preenchia o casarão como nunca antes. E numa tarde quente, com o céu limpo e azul, o centro recebeu sua primeira visita ilustre, um escritor renomado do estado que, ao conhecer o projeto, declarou: este lugar é mais do que um centro social. É a alma de uma cidade que escolheu lembrar para poder seguir em frente. Na parede da entrada do novo prédio, uma frase escrita em letras de madeira encerava o espírito do lugar: aqui, ninguém é deixado para trás. O fim de agosto trouxe com ele a certeza de que Pedra Santa estava mudando. Não era mais apenas a cidade onde Augusto havia chegado com o peso do passado. Agora, era o lugar onde ele, e tantos outros, estavam criando algo novo.
A Fundação Pedra Viva tinha dado frutos que eram mais do que tangíveis, eram um reflexo da resistência e da união de uma comunidade inteira. Entretanto, mesmo com todas as conquistas, a vida de Augusto ainda era uma caminhada difícil. A saúde, embora estável, não era mais a mesma. As idas ao hospital, os exames regulares e as medicações se tornaram parte de sua rotina, mas ele nunca deixou de trabalhar, nunca deixou de se levantar. Ele sabia que o tempo tinha pressa, mas ainda tinha algo muito importante a fazer. Era uma terça-feira fria quando um novo desafio se apresentou, ainda mais complexo do que qualquer outro enfrentado até então. O governo estadual anunciou um novo projeto de revitalização urbana, e Pedra Santa estava no radar. Era a chance de receber investimentos, de modernizar a cidade, de colocá-la no mapa como um destino turístico. Mas o projeto incluía a construção de um grande resort e um centro comercial em parte do terreno que Augusto e seus aliados haviam conquistado para o Centro de Capacitação Intergeracional. O dinheiro oferecido era tentador. As promessas de empregos e crescimento para a cidade, também. A proposta foi levada até o conselho da fundação. A reunião foi marcada para o dia 3 de setembro, e todos estavam atentos, prontos para o confronto entre os princípios de preservação e desenvolvimento. A proposta é tentadora, disse Marta, com as mãos postas na mesa. A cidade precisa disso. Precisamos de infraestrutura, precisamos de recursos. O que eles oferecem é uma oportunidade única. Clara olhou para ela, depois para Augusto, que estava sentado ao fundo, no canto da sala. Ele estava visivelmente cansado, mas com os olhos fixos. O que nós queremos? Clara perguntou, como se quisesse colocar a questão no centro da conversa. Queremos mais prédios ou mais vida? Queremos progresso ou memória? Esta cidade precisa se encontrar em quem somos, não em quem podemos ser para os outros. O clima ficou pesado. Cada pessoa naquela sala tinha uma opinião, e as emoções estavam à flor da pele. Durante as semanas seguintes, conversas fervorosas aconteceram no hospital, na praça, na rua. Havia quem acreditasse que o novo projeto era a chance de alavancar a cidade. Outros viam na proposta a perda de tudo pelo que haviam lutado. Augusto, em seu silêncio constante, refletia sobre a questão. Sabia que a cidade precisava de algo mais do que um simples edifício ou investimento financeiro. A questão, para ele, era mais profunda. Ele queria construir um legado, e isso não se fazia apenas com riquezas. Queria que Pedra Santa fosse lembrada por sua humanidade, por sua união, e não por um shopping de luxo que traria turistas e, eventualmente, engoliria a alma da cidade. Foi então que ele tomou uma decisão que mudaria o rumo da história. Em uma reunião privada com Clara e seu mané, no hospital, ele escreveu um bilhete pequeno, mas com uma mensagem profunda: é preciso perder para ganhar. No dia da votação final, o cenário estava tenso. A praça estava cheia. O centro da cidade fervilhava de discussões. O conselho da cidade estava dividido entre aqueles que viam no projeto uma solução imediata e aqueles que, como Marta e Ana Marlene, acreditavam que Pedra Santa não poderia abrir mão de sua essência. Durante a reunião, o prefeito fez a proposta de forma direta e clara: precisamos dar um passo adiante, ou vamos continuar vivendo na sombra de um passado que não existe mais. A revitalização vai trazer empregos, turismo e, principalmente, dinheiro. Clara se levantou, segurando o caderno de Augusto, e falou com firmeza, interrompendo o discurso: o futuro de Pedra Santa não se constrói sobre fundações de concreto. Ele se constrói sobre o que somos e o que acreditamos. Eu tenho aqui, com autorização de Augusto, um projeto alternativo. Ao invés de um shopping, propomos a criação de uma aldeia cultural. Um lugar que vai integrar oficinas de artesanato, gastronomia local, e um mercado de pulgas com itens produzidos pelos moradores. Um ponto de encontro, não de consumo. O prefeito olhou para os vereadores, que começavam a murmurar entre si. O projeto alternativo era audacioso, e o dinheiro oferecido pelo governo para o resort poderia parecer um risco. Mas ali, naquele momento, Clara estava vendendo não apenas uma ideia, estava vendendo a alma da cidade. Não queremos vender nossa alma por algo que desaparecerá com o tempo, concluiu ela. O silêncio que se seguiu foi cortante. Os olhares se voltaram para o conselho, esperando a decisão. E, surpreendentemente, um a um, os vereadores começaram a se manifestar a favor da proposta de Clara.
O último a se levantar foi o vereador que antes havia sido um grande opositor de Augusto. Vou votar sim. Vamos confiar nesse projeto. Se há uma chance de fazer a diferença para todos, ela está aqui. A votação foi finalizada com uma vitória esmagadora. A proposta de revitalização que envolvia o resort foi rejeitada, e o projeto de aldeia cultural foi aprovado. Augusto, ao saber da vitória, sentiu um alívio profundo. Ele olhou para a janela do hospital, observando a praça lá fora, e disse, com a voz fraca, mas clara: a cidade encontrou o caminho. O trabalho de construção começou imediatamente. A Fundação Pedra Viva, agora oficializada como uma organização com sua missão registrada, tornou-se o coração pulsante da cidade. O Centro de Capacitação Intergeracional se expandiu para incluir mais cursos e eventos culturais, e a aldeia cultural começou a receber o apoio necessário para se tornar uma verdadeira atração local, com foco nas tradições e na comunidade. Nos meses seguintes, os recursos vindos do projeto não apenas ajudaram a transformar a cidade, mas também criaram uma nova percepção sobre o valor do que foi feito, e o que ainda seria feito. A cidade estava, finalmente, livre de seus fantasmas. Agora, ela respirava o futuro. A primavera de Pedra Santa chegou cedo, e com ela, um novo amanhecer para a cidade. As flores desabrochavam nas ruas, e o aroma suave da terra fresca misturava-se ao das plantas que começavam a cobrir os muros recém-pintados da aldeia cultural. As mudanças que haviam começado com uma simples ideia, agora se transformavam em algo grandioso. O coração da cidade pulsava em ritmo renovado, e a sensação de que finalmente algo verdadeiro estava acontecendo era palpável. Augusto observava tudo com um sorriso no rosto. Não precisava mais ser o homem do passado, o homem que se escondia das sombras de sua própria história. Ele agora era o símbolo da reinvenção, da segunda chance que a vida lhe dera. O seu esforço, o esforço de todos, estava dando frutos que poderiam ser sentidos no ar. E ele sabia que aquele era o seu legado, não em riquezas materiais, mas nas vidas tocadas, nas memórias resgatadas e na coragem de lutar por um futuro melhor. Era um sábado ensolarado quando o evento de inauguração da aldeia cultural foi finalmente realizado. Toda a cidade estava reunida. Em torno da praça, estandes de artesanato local, barracas de comidas típicas e apresentações culturais enchiam o ambiente com cores, sons e sorrisos. Jovens e idosos compartilhavam histórias, ensinamentos e risadas, enquanto as músicas tradicionais ecoavam pelos ares. Clara estava ao lado de Augusto, com os olhos brilhando de felicidade. Eu não posso acreditar que estamos aqui, Augusto, disse ela, olhando ao redor. Ele sorriu e, pela primeira vez em muito tempo, sua voz estava cheia de esperança. Eu também. Mas é exatamente onde deveríamos estar. Todos nós. Não sozinhos, mas juntos. Seu mané, com seu jeito sempre simpático, se aproximou com um copo de suco de caju e entregou a Augusto. A cidade está viva, meu amigo. E você fez isso acontecer. Augusto olhou para seu mané e, com um sorriso tímido, escreveu no caderno: fizemos isso juntos. A tarde se passou com alegria e música. As crianças dançavam ao redor das fogueiras improvisadas, enquanto os adultos conversavam e trocavam ideias sobre os próximos projetos. Os moradores estavam se conhecendo novamente, e o que antes parecia uma cidade dividida, agora era uma comunidade unida pela memória e pelo trabalho coletivo. Mais tarde, durante um discurso simples, mas profundo, Augusto subiu ao palco improvisado. Ele ainda tinha dificuldades para falar, mas não importava. Ele tinha aprendido que as palavras não precisavam ser perfeitas para serem poderosas. Ele pegou o microfone, olhou para a praça lotada e disse: Pedra Santa não é mais apenas uma cidade. É um lugar onde cada história importa. Onde cada um de nós tem um papel a desempenhar. Todos nós somos responsáveis por construir o futuro. E, hoje, vemos o que acontece quando nos unimos. A plateia estava em silêncio, absorvendo cada palavra, e, quando ele terminou, aplaudiram com força. Não era apenas um aplauso àquele homem que se reerguia, mas um reconhecimento de que eles mesmos eram parte desse novo ciclo. As crianças vieram correndo até ele, entregando-lhe flores e desenhos que haviam feito para a inauguração. Augusto se ajoelhou, com a ajuda de Clara, e recebeu cada um com um sorriso, sentindo o calor e a energia daquela nova vida que ele tanto buscava.
Mas o momento mais emocionante aconteceu no final da cerimônia. A prefeita, que antes se opusera ao projeto, se aproximou de Augusto, com um olhar de respeito renovado. Ela tinha um envelope em mãos. "Este é o último passo", disse ela, com um sorriso tímido. O governo estadual acabou de liberar o financiamento para a expansão da aldeia cultural. Não mais como um projeto isolado, mas como parte do Programa Estadual de Valorização de Iniciativas Comunitárias. Agora, Pedra Santa tem o reconhecimento oficial. Augusto, com a ajuda de Clara, leu as palavras da prefeita no papel. Seus olhos se encheram de lágrimas. Era o reconhecimento que ele não esperava, mas que, de alguma forma, já sentia em seu coração. Ele se levantou lentamente, olhou para a praça, para os amigos ao seu redor, e sentiu uma paz profunda. Este é o nosso legado. O futuro de Pedra Santa. O futuro de todos nós, escreveu ele, em seu caderno. A cidade agora tinha tudo o que precisava: memória, identidade e, o mais importante, uma comunidade que se apoiava mutuamente. A saúde do hospital se estabilizou, novos médicos chegaram, e o centro de capacitação se expandiu para incluir cursos de novas tecnologias, sempre com a mesma visão: unir as gerações e dar a cada pessoa a oportunidade de crescer, de aprender e de ensinar. As noites em Pedra Santa passaram a ser mais tranquilas, e os dias, mais coloridos. Augusto ainda sentia o peso da vida que passou, mas não mais com o peso da culpa. Ele entendia que a verdadeira cura vinha de dentro, da força que vem quando se reconhece os próprios erros e se escolhe, todos os dias, fazer melhor. E, com isso, o velho hospital, que um dia foi um lugar de sofrimento e despedidas, agora era símbolo de renascimento. Os corredores estavam cheios de risos e esperanças renovadas. Clara, ao lado dele, compartilhou seu sonho também. Ela sabia que ainda havia muito a ser feito, mas com a cidade inteira ao lado dela, ela acreditava que, juntos, poderiam continuar transformando Pedra Santa em um lugar onde o futuro era escrito com a tinta da história, da memória e da humanidade. Ao olhar para o horizonte, com as montanhas ao fundo, Augusto sentiu que, finalmente, ele havia encontrado seu lugar no mundo. A cidade havia se reencontrado também. E, talvez, isso fosse o maior milagre de todos. Fim. Se você chegou até o final, comente Carrasco, curta e compartilhe, sua ajuda é super importante. Não se esqueça de se inscrever para acompanhar nossos próximos vídeos.